Seja bem-vindo ao canal Conversando Água. Nessa aula eu vou falar sobre a Lei das Águas, que define o sistema de gerenciamento e os instrumentos de gestão de recursos hídricos. A Lei das Águas é a Lei número 9.433 de 1997. É a lei que define toda a política de águas no Brasil. Ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É uma lei um tanto quanto extensa, possui 12 capítulos que se dividem em 57 artigos, mas eu recomendo que você leia ela na sua íntegra, que você estude ela cuidadosamente, porque é essa lei que disciplina e regulamenta toda a gestão de recursos hídricos no nosso país. As leis estaduais de recursos hídricos, elas são muito semelhantes à lei federal, ou seja, as políticas estaduais de recursos hídricos foram inspiradas na política nacional, de maneira que as leis estaduais são quase que cópias literais da lei federal, salvo uma ou outra particularidade de alguns estados. Vamos brevemente pontuar os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, para na sequência introduzir o sistema de gerenciamento e os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Os fundamentos da nossa política são conceitos muito importantes que norteiam e embasam toda a gestão de recursos hídricos. Primeiro de tudo, a água é um bem de domínio público, ou seja, não existe água de domínio privado no Brasil. Toda água é de domínio público e, portanto, deve ser gerenciada pelo poder público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, ou seja, com água é possível produzir riqueza, portanto, ela tem valor econômico. E graças a isso, como nós vamos ver adiante, a água no Brasil é passível de cobrança. Em situações de escassez, ou seja, de falta de água, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Isso significa que, se em determinada bacia hidrográfica houver uma seca, deve ser garantido prioritariamente o consumo humano e a dessedentação de animais, mesmo que para isso seja necessário reduzir ou até mesmo cessar o uso da água para irrigação, para a indústria e assim por diante. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Ou seja, a nossa legislação ela garante que todos os usos devem ser garantidos. Consumo humano, irrigação, geração de energia, indústria, navegação e por aí vai. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ou seja, toda a gestão de recursos hídricos deve ser feita individualmente por bacia hidrográfica. E por fim, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários de água e das comunidades. A nossa legislação ela não coloca o Estado como o único responsável pela gestão da água. É prevista essa participação da sociedade através dos comitês de bacia hidrográfica. Então vamos apresentar aqui os instrumentos de gestão e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. O que é esse sistema de gerenciamento de recursos hídricos? Como eu falei, a gestão da água no Brasil não é centrada somente no Estado. Além do Estado, representado aqui pelo órgão gestor de recursos hídricos, existe o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os comitês de bacia hidrográfica e as agências de água. Então, cada uma dessas entidades que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem a sua importância e tem o seu papel na gestão. E quais são os instrumentos de gestão de recursos hídricos? São os planos de recursos hídricos, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água, o enquadramento dos corpos d'água em classes e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Então, toda a Política Nacional de Recursos Hídricos pode ser resumida nesse slide aqui. Fazer gestão de recursos hídricos significa colocar para funcionar tudo isso aqui. Nas próximas 9 aulas, eu vou falar sobre cada uma das entidades que compõem o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e sobre cada um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Fique ligado, até lá!